Talvez porque Moisés achou algo diferente. Verdadeiramente tinha algo diferente em Josué. E Oséias, né? Ainda era Oséias. E ele o convidou para ser assistente de Moisés. O entendimento para ser assistente de Moisés tem que ser doido. Acabou que era doido. Acabou que era perturbado. Tinha que ter a presença de Deus na vida dele. Tinha que ser usado profundamente por Deus para fazer as coisas que ele fez. O grande profeta de Deus, para fazer as coisas que ele fez. Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, vai e troca o nome de Oséias por Josué. Aí começa o ministério de Josué. A Bíblia ainda lá nas terras do Egito. Você vai entender que Josué passou por todo um período, todo o processo que Moisés passou, Josué passou junto com ele. A palavra de Deus vai falar que Josué era um homem muito temente a Deus e confiava muito no Senhor. Só que a palavra de Deus vai falar também que Josué era discípulo de Moisés. Não era alguém a qual Deus escolheu. Não, Moisés escolheu ele. E Moisés preparou ele durante esse tempo, durante essa trajetória, durante a abertura do mar, durante as guerras que aconteceu ainda ali no deserto. Ele estava sendo preparado por Moisés. Estava sendo preparado por um grande ministério, uma grande coisa que Deus tinha para fazer na vida dele. E durante essa trajetória no deserto, a palavra do Senhor vai nos falar que Moisés fez algo que desagradou a Deus, e Deus foi e falou: você não vai entrar na terra prometida. Você não vai entrar naquele lugar a qual eu escolhi você para liderar, para trazer o povo para essa terra, mas você não vai entrar. Você vai ver ela, mas entrar você não vai entrar. E Moisés vai e põe Josué como seu sucessor, porque ele confiava em Josué, porque ele sabia que Josué era um homem temente a Deus, um homem que tinha uma fé tamanha, igual a de Moisés. Aquela fé, aquela mesma fé de abrir o mar vermelho, Josué também tinha. A fé dele era inexplicável também. E aí começa o ministério de Josué. Depois que Moisés morre, Josué toma a liderança do povo para liderar o povo até a terra prometida. A palavra do Senhor vai nos falar que uma das primeiras batalhas de Josué, ainda na terra prometida, que Josué já tinha lutado outras batalhas no deserto. Durante 40 anos no deserto ele tinha lutado outras batalhas, mas a primeira batalha foi diante de uma grande muralha, as muralhas de Jericó. A palavra do Senhor vai nos falar que o exército de Jericó era muito grande e as muralhas eram quase intraspassáveis, ninguém conseguia passar. E o Senhor falou: vai lá e faz o cerco daquelas muralhas. Pensa, o rei de Jericó pensou assim: vamos deixar eles morrer lá fora. A gente tem provisão para anos aqui. A gente tem provisão para anos. Deixa esse povo lá fora, lá, pelejar, tentar entrar, tentar passar pelas muralhas, que eles não vão conseguir não. Só que o Senhor já tinha falado, Josué. O Senhor já tinha entregado algo sobrenatural para aquele homem. Vai lá, chama o sacerdote, faz tudo que eu te ordenar. Em 7 dias você vai ver a muralha cair diante dos seus olhos. E aí começa a mensagem que eu quero deixar para os irmãos nessa noite. Glória a Deus. Quando finaliza essa batalha, a batalha de Jericó, quando as muralhas caem diante dos olhos de Josué, diante de todo o povo de Israel, aquele exército pequeno perto do exército de Jericó, aquelas muralhas quase intraspassáveis, e elas caíram. Só poderia cair através da fé do homem que se chamava Josué. Se fosse às vezes pela minha fé, pela sua fé, você não teria coragem nem de pôr o seu exército diante daquelas muralhas. Não, para quê? Ou para morrer. Nós vamos morrer de fome aqui, ou então nós vamos morrer de fome quando nós entrar.
a espada do inimigo, né? Só que Deus foi fiel com Josué naquele momento. Deus foi fiel com ele naquele momento. E todo aquele povo que estava diante daquelas muralhas, que viram as muralhas cair diante dos olhos de Josué, entraram e venceram a batalha de Jericó. Venceram aquela grande batalha. A palavra do Senhor vai nos falar que o nome de Josué ficou falado. Todos os reis começaram a temer ele, por causa que Deus era poderoso na vida dele. Deus tinha confiado uma missão na vida dele e ele tinha cumprido. Deus confiou para ele: vai lá e faz tudo aquilo que eu ordenei que você faça. E ele fez. E aconteceu. É difícil, irmãos, é difícil. Às vezes a gente escutar a voz de Deus, porque as coisas de Deus às vezes é meio confusa. Às vezes Deus faz coisas, fala coisas pra gente, promete coisas pra gente, mas aos nossos olhos humanos é difícil de enxergar, entender e falar: não, eu não vou conseguir alcançar. Eu não vou nem tentar, que eu não vou conseguir alcançar. É mais ou menos sim, irmãos. É mais ou menos o profeta chegar aqui e falar: você vai conseguir comprar uma caminhonete daquela que nós estávamos vendo ali, passou semana lá fora. Como que eu vou conseguir comprar se eu ganho só um salário, irmãos? Como? Eu vou comprar uma caminhonete de 200 mil. É quase que algo difícil de entender, difícil da gente pôr na nossa cabeça. E ele foi com Josué também, era difícil. Mas ele foi fiel. Naquele momento ele foi fiel e as muralhas caíram diante dos olhos dele. E o nome dele foi falado. Glória a Deus. Não era um profeta não, irmãos. Era um estrategista de guerra, era um homem de Deus. Era um homem que liderava o povo de Israel. A terra prometida. A palavra do Senhor vai nos falar lá no capítulo 6 ainda. Lá no capítulo 6 vai nos falar que Deus mandou destruir tudo. Destrói toda aquela terra. Destrói todo aquele povo. Destrói tudo. Deixa só o ouro e a prata. A gente vai purificar e pôr no templo. Para a casa do Senhor, para a casa do tesouro. Para destruir tudo. Alguns estudiosos vão falar que aquele povo, o povo de Jericó, era um povo muito idólatra. Um povo que fazia sacrifício de pessoas aos deuses. Por isso que Deus mandou destruir tudo. Deus não teve misericórdia daquele povo. Mandou destruir tudo. Queima tudo. É para matar todo mundo daquela cidade, para queimar tudo. E não é para pegar os espólios da guerra. Quem já viu aqui filme medieval sabe que quando você vai diante da guerra, nos filmes medieval, você vai diante daquelas guerras e você vence a guerra, você tem direito a todo o espólio, todo o ouro, as finezas daquele povo, você tem direito às carroças, os cavalos, os animais, tudo. Só que Deus mandou destruir tudo. E uma pessoa gananciosa foi lá e viu algumas peças de prata, uma pecinha de ouro, uma capa babilônica, que é o segundo protagonista da história, que é Acã. Ele viu aquelas coisas, ele cobiçou aquelas coisas, ele sentiu vontade, ele viu o luxo que era uma capa babilônica. Ele pensou com ele, Acã pensou com ele. Durante todo esse tempo, durante todo esse período, 40 anos no deserto comendo maná, e agora eu estou aqui com essa oportunidade de pegar essa pequena quantidade de prata aqui, mas sendo um valor inestimável mais para frente. É um patrimônio para a minha tribo. Pensou Acã. Ele vai e pega essa capa babilônica, uma capa luxuosa, que valia muito, esconde, leva na sua tenda, esconde debaixo da sua tenda. E aí que vai começar a mensagem. Quando as muralhas caem, Josué vence todo aquele exército. Só que esse era só o primeiro de muitas batalhas que Josué ia batalhar, muitas batalhas que Josué ia pelejar. A palavra do Senhor vai nos falar que quando Josué sai daquela cidade, a próxima cidade é Ai. E eles acampam ali liberando. E Josué manda os espias
quantidade de pessoas, a quantidade de guerreiros que tem, se é uma cidade bem protegida, igual Jericó, ou se não é bem protegida. E a palavra vai nos falar que, no capítulo 2, enviando, pois, Josué a Jericó alguns homens ali, a Ai, que estava junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi os espias à terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens e ferir Ai. Não fiqueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. A palavra de Deus vai nos falar que aqueles espiões entraram lá e viram que eram poucas pessoas, era uma cidade desprotegida. Não tinha tanta proteção, o exército era um exército pequeno. Os espias mesmo, eu não sei falar para eles, não manda com eles. Não mandava com o exército. Nosso exército é poderoso. Deus está com a gente, mas as pessoas estão com a gente. Quando são uns 2 mil ou uns 3 mil, a batalha está. Não sabia eles que o pecado já estava sobre eles. O pecado de um homem só, somente um homem. Eles estavam em derrota. Aquele nome estava sendo falado como um grande estrategista de guerra, um grande homem de Deus, que estava trazendo temor a todos aqueles reis. A palavra do Senhor fala que Josué mandou o seu exército pelejar com Ai. O exército foi derrotado. Aquele exército foi derrotado. O povo de Ai mataram mais ou menos uns 36 guerreiros, sem esperança já. E voltaram. Assim subiram lá um pouco, uns 3 mil homens, a quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram eles por 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se dividiu, e se tornou como árvore. O coração daquele povo estava alegre, estava feliz, estava animado com a primeira batalha. Com o coração revigorado, se sentindo com a presença de Deus. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou sobre a terra e o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram o pó sobre a cabeça. E disse Josué: ó Senhor Deus, o que fizeste este povo passar o Jordão para entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara nós, contentaremos em ficar além do Jordão. Naquele momento Josué arrependeu. Josué se prostrou diante do Senhor. Josué começou a orar. Esse foi um diálogo de Josué com o Senhor. Josué se prostrou diante da arca de Deus, começou a orar e começou a clamar. Começou a orar e a dizer: por que o Senhor permitiu a gente passar em nome? Josué tinha orado a Deus. Deus tinha abrido as águas para ele passar por causa. Você vai entender o mesmo milagre que Deus fez com Moisés lá no começo do mar. Deus fez com Josué. Naquele momento Josué prostrou diante do Senhor, se prostrou diante da árvore da aliança, e chorou, por que, Senhor? Era melhor que ficasse de casa. Estava bom para a gente. Estava bom para o teu povo, Senhor. É bom, né? Para quem era escravo, vivia aprisionado, trabalhava só por um tempo, por dia. Praticamente eu não estava fazendo nada para isso.
sem saber, sem entender. Josué naquele momento não sabia o que tinha acontecido. Naquele momento Josué entendia que o Senhor tinha quebrado a aliança com o povo de Israel. Não sabia ele que era o povo de Israel que já tinha quebrado a aliança. Aleluia, glória a Deus. Mesmo assim, Josué não pressionou o Senhor. Chorou, se frustrou diante de nada. Esperou. Um momento de angústia, um momento de choro, um momento de dor, um momento de derrota. Quem você busca? Glória! Aleluia, Jesus. Para quem você está se prostrando? Para quem você está derramando suas lágrimas? Para quem você está reclamando? Naquele momento de angústia, naquele momento de dor. Josué mesmo pensando que Deus tinha abandonado o povo de Israel, ele mesmo assim se prostrou diante do Senhor, se prostrou diante da arca da aliança. Num cenário onde tinha muitos deuses, naquele momento o povo poderia abandonar cada um em seu canto, cada um ia adorar um Deus diferente, só que não, José foi fiel. Mesmo ele no último, na boca. Mesmo em meio à angústia, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à tristeza, ele não deixou de clamar. Ele não deixou, em momento algum, de clamar ao Senhor. Ele tirou aquele período, aquele dia, aquela tarde, aquele início de noite, para falar com Deus. Para falar com Deus. Para tentar ter alguma resposta do Senhor. Por quê, Senhor? Por quê? Por que você permitiu que o teu povo passasse além do Rio Jordão para que chegasse aqui nesse momento a gente perecesse? Por que o Senhor permitiu que a gente estivesse diante daquelas muralhas e o Senhor permitiu que aquelas muralhas caíssem diante dos nossos olhos para depois ser derrotado por um exército pequeno? Por que, Senhor? Naquele momento, Josué clama ao Senhor. Josué chora aos pés do Senhor. Glória a Deus! Naquele momento, Josué busca o auxílio do Senhor. Ele não foi atrás de outros deuses, ele não acendeu vela para ninguém. Ele não pediu oração dos deuses, ele clamou o nome do Senhor. E no final da oração de Josué, aqui no capítulo 10, então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que está prostrado assim o rosto? Deus começa a falar com Josué: Glória a Deus! levanta-te, por que está prostrado o rosto? Glória a Deus! Tem um momento de orar, mas agora já não é mais o momento de orar, é o momento de agir. Muitas vezes não vai adiantar você sentar lá diante da sua cama, no seu quarto e orar, e orar, e orar, e orar, e se você não levantar e começar a agir. Não começar a mudar a sua vida, não começar a mudar o seu caráter, mudar o seu comportamento. Josué não sabia ainda o que estava acontecendo. E aqui no 11 a gente vai saber agora: Israel pecou. Deus falando com Josué: Israel pecou, violaram minha aliança, aquilo que eu lhes ordenaria, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo das suas bagagens puseram. Aqui no capítulo 8, no capítulo 6, versículo 18, você vai entender que coisas essas que foram furtadas. A ordem do Senhor a Josué diante de Jericó, não era aí não, diante de Jericó. Então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as Glória a Deus! vos condenado, não as tomeis. Glória a Deus! Aleluia! E assim tornei maldito o arraiar de Israel, e o confundais. Glória a Deus!
Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro. Isso aqui foi a ordem de Deus a Josué. Aleluia. A ordem de Deus a Josué. Toma cuidado com as coisas condenadas. É Deus falando com você nessa noite. Toma cuidado com muita coisa. Você está pegando que é condenado. Ei, Jesus. Meu Deus. Muita coisa que Deus condenou. Muita coisa que Deus condenou e você está pondo na mão. Deus condenou aquilo ali para a morte, para o fogo, você está pondo na mão, está levando para casa. É seu filho, Está pai. levando para dentro do seu guarda-roupa. Está levando para o seu lar. É seu filho, Você pai. está trazendo a condenação para a sua casa. Fora o pecado. Isso aqui Deus já tinha falado com Josué sobre essa condenação, sobre essas coisas. É seu filho, pai. Aleluia, Jesus. 12. Pelo que os filhos de Glória a Israel Deus. puderam resistir aos seus inimigos e viraram as costas diante deles. Portanto, Israel se fizera condenado. É seu filho. Já não serei convosco, se não eliminares do vosso meio as coisas roubadas. É seu filho, pai. Já não serei convosco, ou seja, a presença de É Deus já seu não filho, está pai. mais comigo. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Você pode estar fazendo campanha, você pode estar buscando, você pode estar orando, você pode estar fazendo o que for, você pode vir em todos os cultos, mas se você não deixar aquele pecado oculto, Meu se Deus. você não confessar aquele pecado oculto, se você não se livrar daquele pecado oculto, o que é esse pecado oculto, irmãos? Aquilo que você faz, que você acha que Deus não está vendo. Meu Deus. Seu Tem filho, muita coisa que a pai. gente acha que Deus não está vendo. O pastor não está vendo, ninguém descobriu, ninguém revelou, Meu Deus não Deus. está vendo. Usa seu vaso, pai. Pecado oculto, irmãos. Sabe aquele relacionamento extraconjugal que você tem fora do seu casamento? É um pecado oculto. Está dando Eita! certo, Deus está dando corda, está dando certo. É seu filho, pai. Sabe a corrupção que você exerce ela dentro do seu serviço, irmãos? Meu Deus. Irmãos, eu mesmo, eu falo por mim, eu era muito perseguido pela corrupção. Todo o emprego que eu entrava tinha corrupção. Usa seu vaso, pai. E já dava um jeito de me pôr no meio de corrupção. Para ganhar um dinheiro extra, para tomar um pouco ali do patrão. Meu Deus. Isso aí é aquele pecado oculto que você acha que os pastores não estão vendo, os líderes não estão vendo, e você acha que Deus não está vendo também. Aí você está fazendo essas coisas, você está pecando contra Deus, Usa seu filho, pai. você está tendo um relacionamento extraconjugal, você está usando ali uma droguinha de vez em quando, escondida da sua esposa, escondida da sua família. Usa seu vaso, Eita, pai. Jesus. Seu Deus. Usa seu vaso. Talvez eles não estão vendo, mas Deus está vendo, irmãos. Quero Usa contar seu um vaso. testemunho forte, irmãos, que aconteceu comigo. Usa seu vaso, pai. Forte. Depois que eu fui preso, mudei do meu setor para cá, Usa seu vaso. eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a ficar firme na igreja, para me livrar das coisas mundanas, para me livrar da prostituição, do tráfico de drogas, para me livrar de tudo. Só que eu era um dependente químico. Usa seu vaso, pai. E mesmo na igreja, vira e mexe, eu dava uma desviada ali, Meu juntava mais um amigo meu, tomava umas cachaças, Deus. usava dois pacotinhos de droga. Começou a ficar frequente isso toda semana, de 2 em 2 dias. Tentava esconder da minha esposa. Aí Deus já abriu os olhos espirituais dela. Usa seu filho. Eu poderia usar só um pouquinho. Quando chegava em casa, ela olhava para mim e falava assim: não usou hoje. Você bebeu um copo de cerveja hoje, eu tenho certeza. Forte. Ele começou a me envergonhar e começou a não adiantar. Eu comecei a não dar importância para isso. Meu Deus. Comecei a dar importância para isso não. Glória a Deus. Estava vindo para a igreja, estava tentando fazer as coisas, Usa seu filho, pai. estava tentando voltar ao meu ministério. E chegou um momento da minha vida que eu senti uma coisa muito forte. Deus falando comigo no meu coração. Meu Deus. Chegou o momento de você se livrar do seu pecado.
Você é se livrar do seu vício. Você é se livrar do seu vício. Chegou o momento de você se livrar do seu vício. Eu não vou tratar você, eu vou tratar a sua família. Eu vou te tratar onde dói mais, na sua família. Irmãos, meu filho padeceu. Meu filho, todo mundo conhece ele, que ele é gordinho, forte, menorzinho. Ele padeceu, adoeceu. Ele nunca adoeceu. Nunca foi no hospital. Nesse momento ele adoeceu. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Não comia, só vomitava com diarreia, sem parar. Eu fui para a igreja e eu orei a Deus e falei: Senhor, o que está acontecendo? Meu filho é forte. O que está acontecendo isso com ele? Naquele momento que eu orei, o Senhor falou comigo. Eu falei que eu ia tocar. Ou você abre mão do seu pecado, ou eu vou tocar na vida. Eu tenho compromisso com você, eu tenho compromisso com o seu chamado. Eu vou tocar. Se você não abre mão do seu pecado, oculto, aquilo que está te prejudicando, aquilo que está fazendo você estacionar, eu vou tocar na vida dele. Deus falou claro comigo. Irmãos, naquele momento eu chorei, eu despedacei, eu fui para casa e eu fiz uma promessa. Mesmo que a minha carne pedia, todos os dias a minha carne pedia. Naquele momento eu fiz uma promessa e falei: Senhor, se você curar meu filho dessa enfermidade, nunca mais eu uso droga. Amém! Mas eu penso, foi 2 semanas, Deus foi rapidão. Ele viu a vontade, o desejo do meu coração. Deus foi e curou. Amém! Deus curou ele, você está vendo ele, tanto que ele é forte. Amém! Gordinho, fortinho, ele não adoece não, irmãos, ele é pancada. Bonitão. Ele é pancada, ele não Eita, adoece. glória. Glória! Glória! Esse é o pecado. Esse é o meu pecado, tem o seu pecado oculto também. O que está te afligindo? Muitas vezes não está prejudicando ainda a sua família, o seu meio, o seu relacionamento, o seu trabalho, Meu Deus. a sua igreja. Meu Deus. A palavra vai nos falar que todos nós somos membros, Senhor. Se tiver um membro estragado, um membro podre, o corpo fica capenga. Usa seu filho, Pai. Verdade, Senhor. Usa seu filho, Jesus. Usa Deus seu ama o filho. pecador, mas ele aborrece o pecado. Sabe por quê que Deus ama o pecador? Seu filho. Porque o pecador é a criação dele. Quando Deus criou Adão e Eva, ainda lá no jardim do Éden, nos criou perfeitos, irmãos. Usa seu filho. Nos criou sem pecado. Nos criou puro. Nos criou para a vida eterna. Usa seu filho. Ele nos criou para a vida eterna. Lá tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal, mas também tinha o fruto da vida eterna. Toda vez que você se começar a se desfalecer, estou ficando velho, vai lá e toma o fruto da vida eterna. Usa seu filho, Pai. Seu filho. Glória a Você Deus. voltava de novo. Só que aí, Meu Deus. Forte. assim como foi com Acã, Aleluia. aqui no livro de Glória a Josué, Deus. Usa seu filho, Pai. a Eva olhou, desejou o fruto do conhecimento do bem e do mal. Cobiçou, olhou, desejou. Foi assim com Acã também, aqui no versículo 21. Quando eu vi entre os espojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei e tomei-os e escondi na terra debaixo da minha tenda. Usa seu filho, Pai. Que era formosa, era bela, aquela filha era formosa, era bela. Usa seu filho, Pai. Eva cobiçou, olhou, pegou, Seu filho. tomou para si, levou para Adão e ele comeu. E aí começou aquele povo Seu filho. pecador. Por isso, porque é uma criação dele, por isso que ele ama o pecador. Ele queria que nós fôssemos diferentes. Glória a Deus. Ele queria que eu fosse diferente, que você fosse diferente. Aleluia. Glória, glória a Deus. Mas a nossa descendência Glória a Jesus. adâmica de Adão nos tornou pecadores também. Glória a Jesus. Usa seu vaso, Pai, na terra. Mas Deus não deixou de nos amar, mas Ele odeia o pecado. O pecado aborrece Ele profundamente. Meu Deus. Aleluia, Jesus. E assim foi também com o povo de Israel. Nosso Deus, nosso Pai. Diante das grandes muralhas venceram, agora diante daquele pequeno exército
povo padeceu, porque a presença do Senhor já tinha saído de perto deles. Seu filho. E aqui no finalzinho do capítulo 12, já não serei convosco, se não eliminares do vosso meio as coisas roubadas. É o Senhor falando com Josué, que o Josué não está com ele. Ou seja, se você está no meio da corrupção, se você está no meio da prostituição, se você está no meio do pecado, se você tem algum pecado oculto na sua família, se você tem algum pecado, alguma coisa que você acha que Deus não está vendo, Ele está vendo. E tem outra coisa que eu quero te falar, Ele está vendo, e aqui Ele fala que Ele não está com você. Não adianta fazer campanha, não adianta orar, não adianta bater o joelho no chão, se você não mudar, se você não se transformar, não adianta fazer nada disso. Não adianta, perca de tempo. Você vir para a casa do Senhor, orar, clamar, chorar, e o seu pecado ainda está oculto. Não vai adiantar nada, porque Ele não está com você. Forte. Você pode batalhar 1, 2, 3 exércitos, você vai perecer, e todos você vai perder, Seu filho, pai. porque a presença dele não está mais com você. Seu filho, Jesus. Seu pai. Aleluia. Glória! Verdade, Seu filho, Jesus. Depois de tudo isso, aleluia. Josué ainda sem saber o que fazer, sabia que tinha alguém no arraial do Senhor que tinha Essa pecado. obra é sua, Jesus. A presença de Deus já não estava sobre eles, mas o Dono dessa obra, Jesus. que faremos? Mas você, Senhor, dá uma ordem, fala para o povo santificar. Essa obra é sua, Jesus. Essa obra é sua. Aqui no capítulo 13, dispõe-te, santifica o povo e dize: santificarei-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não poderei resistir, enquanto não eliminares dos vossos meios as coisas condenadas. Forte, você é forte, é forte. Enquanto você não se livrar, você vai perecer. Você pode pelejar quantas batalhas for, você vai ser derrotado enquanto você não se livrar das coisas que desagradam o Senhor, do pecado que desagrada o Senhor, do pecado oculto. Eu falo pecado oculto porque isso aqui foi um pecado oculto. Além de ele ter pecado, ele ocultou, ele pegou e guardou no arraial do Senhor, ali debaixo da tenda. Use seu filho. Use. Para simplificar para você, qual que é o seu pecado oculto nessa noite? O que está te afastando da presença de Deus? Porque a palavra dele nos fala que por causa do pecado, a gente se afasta do Senhor. Ele não se afasta da gente. A gente se afasta do Senhor. As mãos dele estão estendidas. Está aqui, ó. Você quer vir? Use seu filho, Jesus. Lava suas vestes. Você quer vir? Lava suas vestes. Lava suas vestes diante de mim. Você quer vir? A mão dele vai estar sempre estendida. Aí você vai pecando, você vai se afastando mais e mais da presença dele. Meu Deus. Sim, e você acha, no seu pensamento, no seu entendimento, você acha que ele não está vendo, porque as coisas estão andando, as coisas estão caminhando. Meu Deus. Você acha que ele não está vendo, Glória! mas você na verdade está trazendo a destruição para o seu lar, a destruição para a sua família, a destruição para o seu trabalho, a destruição para a sua igreja. Verdade, Jesus. O pecado oculto que existe dentro de você está trazendo a destruição. Josué clama ao Senhor, oh, meu Deus. Use seu filho. O Senhor responde: pede ao povo que santifica. Chegou aquele momento de quebrantamento, vamos nos quebrantar. Deus dando às vezes mais uma oportunidade. Isso aqui é eu que estou falando, irmãos. Não está aqui não. É Deus dando alguma oportunidade para cá. Chegou o momento antes de eu apontar, de eu acusar. Porque ele vai apontar. Vai chegar o momento que ele vai apontar. Vai chegar o momento que ele vai desmascarar você. Mas antes de eu desmascarar Meu você, Deus. prepare essa noite um momento de quebrantamento, um momento de santificação. Meu Deus. Talvez a pessoa mude de ideia. Talvez a pessoa vai lá, eu falando, no meu entendimento, irmãos. No meu entendimento, no entendimento que eu tenho pela misericórdia de Deus, eu creio que Deus pensou assim: pede o povo para santificar. Meu Deus. Use seu filho. Que esse momento de quebrantamento, o povo vem entender, fala para o povo o arraial, as 12 tribos, todos já sabiam que alguém tinha pecado. Use seu filho, pai. Glória! Começou aquele questionamento entre as tribos: quem pecou? Foi você? Foi você? Foi você, meu líder? Foi você, meu filho? Começou aquele questionamento. Talvez foi uma oportunidade, Deus dando para Acã
Você tem mais uma oportunidade antes de eu apontar, porque depois que eu apontar, o juiz vai vir sobre a sua vida. Meu Deus. Aí já não tem mais volta. Eita, Jesus. Usa seu vaso, Pai. Na Nesse terra. momento de quebrantamento, é um momento de quebrantamento antes dele falar, dele apontar, dele julgar, dele condenar. É um momento de quebrantamento. Meu Deus. Você vai ter um momento de quebrantamento aqui, agora, irmãos. Glória! O Oh! momento de você quebrantar o seu coração e pedir para Deus, fala comigo, Senhor Jesus, no que eu estou errando? Pode mostrar para mim? Talvez você já sabe, chegou só o momento de você chegar perante o Senhor e falar, Senhor, me perdoa, me ajuda a me livrar do meu pecado. Porque Ele ama o pecador, irmãos. Glória a Ele ama Deus! o pecador, Ele sabe por quê? Porque isso aqui é carne, e a carne é fraca, a carne é falha, a nossa carne é falha a todo momento, só que Ele nos ama. Ele nos ama, Ele me ama e Ele ama você. Esse momento de quebrantamento é para isso. Glória a Deus. Para você talvez tentar mudar a sua história, a trajetória da sua família, da sua casa. Glória Para a que ela não venha ser destruída. A minha família quase foi destruída, irmãos. Quase foi perdida. Quase que eu morro de assassinado perante os meus filhos, muitas vezes. Deus. Meu Deus. Perante a minha esposa, muitas vezes, irmão, muitas vezes. Fui jurado de morte. E se eu não tivesse despertado, se a presença, se um pouquinho ainda da presença do Senhor não tivesse comigo, eu não tinha me libertado. Meu Deus. Eu vi o testemunho do pregador falando, Glória! eu era traficante. Se identifiquei comigo também, eu era traficante, irmãos. Toda hora, toda vez que eu sentava numa mesinha para tomar uma cervejinha e usar uma droguinha, quando eu começava a falar de Deus, e eu ficava envergonhado com isso. Eu começava a usar droga, eu começava a falar de Deus, e isso começava a me envergonhar. Sabe por quê? Era a presença de Deus ainda na vida dele. Eu ainda tinha um pouquinho da presença de Deus na minha vida. Glória! Deus me envergonhou. Oh! Deus cuidou nos mínimos detalhes. Amém. Ele está aqui hoje falando alguma coisa para vocês. E chegou o seu momento também de você se transformar. Sou teu filho. Aleluia. A palavra do Senhor vai nos falar que depois desse momento de quebrantamento, depois desse momento de santificação do arraial, de questionamento, um questionar com o outro, Meu Deus. aí Deus vai e aparece. Deus vai e mostra. Deus vai e indica o pecador. Meu Deus. Vamos ler aqui, para você entender. Pode. Pela manhã, pois vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casa, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com as coisas condenadas será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Glória a Deus. Presta atenção nesse versículo aqui. Aquele que for achado com as coisas condenadas será queimado, ele e tudo quanto tiver. A palavra do Senhor vai nos falar que Ele não condenou só a Acã. Ele condenou a Acã. Primeiro, a condenação estava toda sobre Israel. Se não mostrasse quem que era o pecador, todo Israel estava condenado. Toda batalha que fosse pelejada naquele momento, eles iam ser derrotados até o nome ser dizimado da terra. Só que o Senhor vai falar também que não vou punir só Glória a Deus. quem vou punir ele e toda a sua família, todos os seus bens, todos os seus animais, toda a sua criação. Todos vão morrer. Glória a Deus. A primeira condenação estava sobre o arraial. É isso que eu quero te explicar essa noite. O seu pecado talvez impede até o desenvolvimento da igreja, irmão.
Porque todo mundo é responsável pela manutenção do arraial. Aleluia. Glória a Deus. Se tivesse tido uma vigilância maior, aqueles 36 soldados que estavam diante da batalha de Ai não teriam morrido. Eles não teriam perdido a derrota. Eles teriam conquistado se tivesse vigilância entre eles. Só que a cobiça olhou, cobiçou, tocou, agora eu quero pegar para mim. Esse é seu filho, pai. Trouxe a destruição daquela família. Deus mostrou através de sorte, mostrou, indicou o pecador. Filho, pai. Glória! Aleluia! Versículo 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu sobre sorte a tribo de Judá. Das tribos, das 12 tribos, já descobriu qual tribo que tinha pecado. De onde saiu o pecado? Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família de Zeraitas. Fazendo chegar a família de Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Camim e filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse o Senhor, então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rendei louvores, e declara-me agora o que fizestes no oculto. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. O 21, que eu já li para os irmãos, eu vou ler de novo. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra e no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Isso aqui, irmãos, é um sinal. Você pode achar que Deus não está vendo nada. Você pode achar que as coisas estão caminhando naturalmente, que o seu pecado não está prejudicando ninguém, mas Deus está vendo, irmãos. Deus está vendo o seu pecado. E o seu pecado está permanecendo, está fedendo nas narinas do Senhor. Vai chegar um momento que o Deus vai apontar o seu pecado. Vai chegar um momento que Deus vai te envergonhar. E vai chegar o momento do juízo do Senhor, que está lá em Romanos 6, 23. Vai vir sobre a sua vida. O salário do pecado é a morte. É bíblico, irmãos. Está aqui, Romanos 6, 23. Vai nos falar que o salário do pecado é a morte. E para que você está insistindo em pecar ainda? Para que você está insistindo nesse pecado que está tirando você da presença de Deus? Glória a Deus. Para que você está insistindo nisso? A palavra de Deus vai nos falar que Seu filho. toda aquela família, todo aquele povo, daquela família, filhos, filhas, pai, mãe, foram apedrejados, queimados. Seu filho. Todos os animais, toda a criação, foram tudo apedrejados, Glória a Deus. queimados. Valeu a pena, irmãos? Valeu a pena? Está valendo a pena? Eu faço uma pergunta para você nessa noite. Está valendo a pena? Está valendo a pena para você esse momento de prazer? Seu filho. Está valendo a pena para você esse dinheirinho extra que você está ganhando por fora, que não é seu, é do seu patrão? Está valendo a pena para Meu você Deus. essa corrupção? Seu filho, pai. Está valendo a pena para você esse mal que você está fazendo para o seu próximo? Seu filho, Jesus. Aleluia! No final a gente vai entender Glória a Deus. que o que mais importa para mim, o que mais importa para você, o que mais importa para a gente é a presença do Senhor na nossa vida. Aleluia. Salomão, muito sábio, de muita sabedoria, experimentou muitas coisas. Ele foi o homem mais sábio, o homem que teve mais de 1000 mulheres. Teve uma riqueza, ele era tão sábio, ele era rei, ele tinha uma riqueza tão grande.
E no finalzinho do livro de Eclesiastes, ele fala que teme a Deus. O sentido da vida é temer a Deus. Porque a gente tem todo momento da nossa vida temer a Deus. E temer a presença de Deus. Temer que a presença de Deus venha sair da nossa vida. Que a presença do Espírito Santo de Deus venha sair da nossa vida. Mas se você está nesse momento de corrupção, de pecado, de prostituição, você está insistindo nesse pecado, você está insistindo em algo que está satisfazendo o seu ego, que está massageando a sua carne, que está satisfazendo a sua carne, e você acha que Deus não está vendo, chegou o momento de você se livrar disso. Quero pedir para você ficar de pé nessa noite. Glória! Quero pedir para você vir aqui na frente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Quero pedir Deus. para que todos venham aqui na frente. Aleluia, Jesus. Todos, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Esse é o momento de você fazer uma escolha Oh! na sua vida. Esse é o momento de transformação na sua vida. Eu não sei o que é. Eu não sei qual pecado você tem escondido no Senhor. Eu não sei o que você tem guardado debaixo da sua cama que não agrada o Senhor. Meu Deus. Eu não sei qual corrupção você está envolvido. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, irmãos. Deus sabe todas as coisas. Usa seu filho. E esse momento de clamor, esse momento que eu vou orar aqui, que eu vou clamar, é o momento que você tem para falar com Deus. Glória a Deus. É o momento que você tem para pedir ao Senhor que venha te livrar desse mal. Aleluia. Que talvez para você é um bem que satisfaz a tua carne, mas é um mal. É um mal que está te levando à condenação. É um mal que está te levando à morte. É um mal que não vai estar trazendo salvação para você. Mas não é só para você, irmãos. Eu quero que você entenda uma coisa. É um mal que está trazendo condenação também para a sua família. Glória a Deus. Está trazendo condenação no meio da sua família. Está prejudicando o arraiar do Senhor. Está prejudicando o seu trabalho. Esse mal chegou o momento nessa noite de você se livrar disso. De você falar com o Senhor, de você pedir para o Senhor: Pai, me liberta disso. Aleluia. Pai, me liberta. Me liberta, Senhor Jesus. Pai, esse dinheiro todo mês que eu pego lá, Senhor, escondido. Pai, vai fazer falta para mim, Senhor Jesus. Vai fazer falta, Senhor. Mas agora eu quero andar com o Senhor. Eu quero andar debaixo da sua proteção. Eu quero andar debaixo da sua graça, Deus. Pai, essa pessoa, Pai, esse relacionamento, essa conjugal, que eu estou com essa pessoa há muitos anos. Pai, me liberta disso. Tira isso da minha vida. Tira isso da minha família, Senhor Jesus. Brinda o meu casamento, Senhor. Esse momento é o momento de você com o Senhor. É o momento de você pedir perdão para Deus. É o momento de você prostrar diante do Senhor Jesus. É o momento de quebrantamento que você vai ter com o Senhor. Deus está te dando essa oportunidade nesta hora, Senhor. Deus está te dando essa oportunidade, esse momento de quebrantamento antes dele apontar o seu pecado. Glória a Deus. Esse momento de quebrantamento é o momento que Deus está te dando para você se livrar do seu pecado, você se livrar do mal, o mal que te assola, o mal que assola a sua vida, o mal que assola a sua família, o mal que quer levar a sua família à condenação. Esse é o momento que Deus está te dando. Vamos orar? Glorificado E é o fala com Deus nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus poderoso, eterno Pai amado. Pai, estou aqui, Deus querido, Deus poderoso, na tua presença, Senhor. Pai, clamando, invocando o teu nome, invocando a tua infinita misericórdia, Senhor, Deus querido. Pai, sim, Deus querido, entendemos, Deus querido, pela tua graça, Deus querido. Pai, que pela tua graça, Senhor Jesus, o Senhor nos deu esse período, Senhor. Pai, o Senhor nos deu esse momento de quebrantamento, Senhor, Deus querido. Pai, um momento, Deus querido, que vamos rasgar o coração diante de ti, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor venha falar, Deus querido, ao coração de cada um que está aqui na tua presença. Aleluia. Pai, que eles venham entender, Deus querido, o propósito dessa mensagem, Senhor Jesus. Pai, que seja uma mensagem de libertação, seja um culto de libertação, Deus querido. Pai, que muitos aqui, Deus querido, vão sair transformados, Senhor. Pai, vão sair curados, Senhor, Deus querido. Pai, ainda vão sair libertos desse arraial, Deus querido. Pessoas a qual o Senhor quer levantar, Deus querido. Pai, assim, Deus querido, pessoas a que o Senhor me fala nessa noite, Deus querido. Através do Senhor, a qual o Senhor está aqui nesse lugar, Deus querido. Pai, faz uma vez sobre estas vidas, Senhor, Deus querido. Pai, quebrando os corações, Senhor Jesus. Pai, que o Espírito Santo do Senhor, Pai amado, venha assim, Deus querido, tocar cada alma
em cada vida nesse lugar, Deus querido. Toca aí, Deus querido. Toca na vida do teu povo, Senhor Jesus. Quebrando o coração do teu povo, Senhor Jesus. Pai, livra, Deus querido, desse mal, Deus querido. Pai, livra desses demônios da corrupção, Deus querido. Pai, livra desses demônios, Deus querido, da perdição, da lascívia, Senhor. Pai, livra desses demônios, Senhor, Deus querido, da prostituição sobre a vida do teu povo, do vício das drogas, Senhor. Pai, do vício, Deus querido, que ele me disse, Deus querido. Pai, repreende nessa noite, Deus querido. Pai, todo inimigo de nossas vidas, repreende, Deus querido. Não permita, Deus querido, que o mal venha assim, Deus querido, prevalecer sobre a vida do teu povo, Senhor. E a condenação venha assim sobre a vida deles, Senhor, Deus querido. Não permita, Pai, é o que eu te peço nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um, Senhor. Abençoa cada um, Deus querido. E nessa noite, Deus querido, eles venham entender, papai, o propósito do Senhor, papai amado. Que eles venham entender, Deus querido, o propósito dessa mensagem, Senhor Jesus. Que esse quebrantamento, Senhor Deus querido, seja, Deus querido, para que eles venham, Senhor Deus querido, estar mais perto de Ti, mais perto da Tua presença, mais perto do toque do Senhor sobre a vida deles. É o que eu te peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus querido. Glória a Deus. Aleluia. Pode ser sentado. Agradeço pela oportunidade. Amém.